Pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje nós vamos gravar nossa aula aqui do Senof sobre circuito RC transitório, da nossa frente de Física 3. Primeiro nós vamos lidar aqui com o carregamento do capacitor. Nós temos aqui o nosso circuito esquematizado, com uma bateria fornecendo um ADDP epsilon, um resistor de resistência R e um capacitor de capacitância C. Nós temos aqui as nossas condições de contorno, de que quando o tempo é igual a zero, a carga no capacitor é igual a zero, a gente está carregando o capacitor a partir da neutralidade. E quando o tempo tende para o infinito, a carga no nosso capacitor vai tender para C vezes epsilon. Agora, as condições de contorno para a nossa corrente são que, quando o tempo é igual a zero, como o nosso capacitor está descarregado, ele vai se comportar como um fio ideal, então a nossa corrente vai ser epsilon sobre R. E quando o tempo tende para o infinito, o nosso capacitor plenamente carregado vai se comportar como um aberto, e a nossa corrente tende a zero. E aqui fica observado que I é igual a dQ dt, porque a carga aqui que nós estamos observando, esse dQ, é a variação da carga do nosso capacitor, e a corrente, nesse caso, está aumentando a carga no capacitor, ela está carregando o capacitor. Então I é igual a mais dQ dt. Agora, vamos resolver aqui o nosso circuito, caminhando a partir do ponto A, pela malha do nosso circuito, na direção da corrente. Primeiro, a gente passa aqui pela nossa bateria. Então, a gente vai ter VA mais epsilon. Depois, a gente passa aqui pelo nosso resistor, no sentido da corrente, então menos RI. E depois, passando pelo capacitor, da placa positiva para a placa negativa, a gente tem uma outra queda de potencial, menos Q sobre C. Isso aqui nós voltamos potencial A igual a VA. Por isso, nós cortamos VA com VA. Então, nós obtemos que epsilon menos RI menos Q sobre C é igual a zero. Nós poderíamos resolver a nossa equação aplicando as condições de contorno para a carga, mas nós chegaríamos em uma equação diferencial cuja resolução foge do escopo da preparação para o vestibular. Então, nós vamos resolver aplicando as condições de contorno para a nossa corrente. Como a gente vai fazer isso? A gente vai derivar essa equação aqui com relação ao tempo. O epsilon vai sumir, porque ele é um termo constante, então a derivada dele é igual a zero. E como R e C são constantes, quando eu derivo menos RI, eu acho menos RI dI dt, e a derivada de Q em relação ao tempo, dQ dt é igual a I. Então nós chegamos em menos R dI dt menos I sobre C igual a zero. Agora, multiplicando por menos dt sobre RI, a gente acha aqui que dI sobre I mais dt sobre RC é igual a zero. Passando o dt sobre RC para o outro lado, eu já ia encontrar que dI sobre I é igual a menos dt sobre RC. Agora nós vamos integrar dos dois lados. A gente vai integrar dI sobre I de I0 até I de t. E do outro lado a gente vai integrar dt de 0 até t. A gente tirou aquilo que é constante, aquilo que era constante, para fora aqui da equação. Então a gente vai ter aqui que a integral de dI sobre I vai ser o ln de I, aqui que vai estar evaluada de I0 até I de t. Isso aqui é igual a menos 1 sobre RC. A integral de dt é t, isso aqui vai de 0 a t. Então, resolvendo aqui, nós temos ln de I sobre t menos ln de 0 é igual a menos t sobre RC. Passando ln de 0 para o outro lado, nós temos que ln de I sobre t é igual a ln de 0 menos t sobre RC. Agora, pegando E e elevando E para os dois lados da igualdade e igualando isso, nós temos que E elevado a ln de I de t é igual a E elevado a ln de 0 menos t sobre RC, e aqui nós quebramos num produto. Agora, E elevado a ln de uma coisa é essa coisa, então nós encontramos que I de t é igual a I0 vezes E elevado a menos t sobre RC. E substituindo o zero, que a gente conhece, nós temos que I de t é igual a epsilon sobre R vezes E elevado a menos t sobre RC. Nós encontramos aqui a equação que descreve a nossa corrente em função do tempo. Bom, esse RC nós chamamos de tal, que é a nossa constante de tempo, e se nós trabalharmos no SI, com R em ohm e C em farad, nós obtemos um tal em segundos, que faz sentido, por isso que nós chamamos de constante de tempo, porque esse tal está em segundos. Agora, vamos abordar alguns gráficos relacionados a este nosso circuito. Primeiro, o gráfico da corrente. Nós temos a equação que descreve a corrente em função do tempo. Então é fácil plotar o seu gráfico. Ele começa aqui em E sobre R e vai decaindo exponencialmente
até tender assintoticamente a zero, e nós escolhemos um momento no tempo, normalmente 5t ou 10t se nós quisermos ser mais rigorosos, mas 5t funciona bem. Nós pegamos esse tempo aqui, e antes desse tempo nós dizemos que o nosso circuito está em regime transitório, ou seja, o nosso capacitor ainda está carregando, e após esse momento ele está em regime permanente, ele já está carregado. Lembrando, pessoal, que esse carregamento infinito, né, porque é isso, esse carregamento infinito do nosso capacitor, porque é isso que a matemática está nos dizendo, ele não é real, a realidade ele realmente fica 100% carregado, mas é porque na matemática a gente trata a carga como uma grandeza contínua, quando na verdade ela é uma grandeza discreta, né? Então a gente não poderia ficar fazendo derivação, integração, porque é uma grandeza discreta, mas a gente pode tratar como contínua, porque para as cargas que a gente costuma trabalhar na eletrostática, na eletrodinâmica, no eletromagnetismo, a menor unidade de carga possível é muito menor do que as cargas que a gente costuma trabalhar. Então funciona, mas saiba que esse comportamento matemático aqui, ele vem por conta de uma simplificação das nossas considerações. Ele vai ficar 100% carregado em algum momento, sim. E aí, é usual levar em conta que esse momento é 5 tal ou 10 tal, se você quiser ser mais rigoroso. Agora, vamos pensar na tensão do nosso resistor, o R aqui. Essa tensão do resistor, pela primeira lei de Ohm, vai ser igual a R vezes I. Sendo que a gente encontrou o I, que está aqui. Então, a nossa tensão do resistor vai ser R vezes E elevado a E sobre R. Perdão. A nossa tensão do resistor, o de R, vai ser R vezes Y sobre R vezes E elevado a menos T sobre RC. Cortando R com R, a gente encontra que a tensão no resistor vai ser Y vezes E elevado a menos T sobre RC. Um gráfico que vai ter a mesma cara desse gráfico aqui, esse gráfico multiplicado por uma constante. Então ele também vai começar no máximo, vai decair exponencialmente, e em 5 tal, a gente pode separar uma parte do gráfico que está em regime transitório e a outra que já está em regime permanente. Agora a tensão do capacitor. A gente vai ter, analisando aqui o circuito, que a tensão aqui no nosso gerador menos a tensão do resistor menos a tensão do capacitor é igual a zero. Então, a gente tem essa equação aqui, que diz que a epsilon aqui, a força eletromotriz, vai ser igual ao R mais o C. Isolando o C, nós temos que o C é igual a epsilon menos o R, sendo que a gente sabe o que é o R, epsilon vezes E elevado a menos T sobre RC. Então a gente acha que o C é igual a isso aqui, epsilon vezes 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Então, quando T é igual a zero, a DDP no capacitor é nula, que é o que a gente esperava, não tem carga ali. E quando T tende ao infinito, esse termo aqui vai tender a zero, e a DDP no nosso capacitor, nos terminais de capacitor, vai tender a epsilon, que também é o que a gente esperava. Então, o nosso gráfico vai ter essa cara aqui, começando no zero e crescendo assintoticamente até epsilon. E a gente pode dividir aqui esse trecho, novamente em 5 tal, no regime transitório e no regime permanente. Uma observação é que os capacitores não suportam tranco de tensão, ou seja, uma variação brusca. Então o gráfico da tensão e o gráfico da carga, né, porque nós temos que Q é igual a C vezes U, então a tensão do capacitor e a sua carga estão linearmente relacionadas, esses gráficos são sempre contínuos. Agora, o nosso gráfico da carga do nosso capacitor, usando a equação que Q é igual a C vezes U de C, nós temos U de C, que nós encontramos aqui. Então é só aplicar e nós vamos ter que a carga do nosso capacitor é C vezes Epsilon vezes 1 menos E elevado a menos T sobre RC. E aí ele vai ter a mesma cara desse gráfico aqui, porque as grandezas são uma é igual a outra multiplicada por uma constante, ele vai começar no zero, vai tender assintoticamente ao valor máximo de C vezes E, e em dado valor aqui de 5 tal, nós separamos o regime transitório do regime permanente. Essas são as equações que determinam o nosso capacitor quando ele está sendo carregado. Agora vamos estudar o descarregamento do nosso capacitor. Aqui nós temos o esquema do nosso circuito do capacitor descarregando. Em T igual a zero, a carga inicial é Qzão, a carga máxima dele. Em I igual a zero, a corrente é I0. Enquanto quando T tende ao infinito, tanto a corrente quanto a carga do capacitor vão tender a zero. E aqui, I é igual a menos dQdt, porque a corrente aqui ela está descarregando o nosso capacitor, ele está perdendo carga armazenada e está indo para zero. Então a corrente aqui vai ser igual a menos a variação da carga no capacitor. Agora, escolhendo um ponto A e navegando ele no sentido da corrente, nós temos que VA mais Q sobre C, porque nós estamos indo da placa
negativo do capacitor para a placa positiva, menos RI, é igual a VA, cortando VA com VA, nós temos zero. Se a gente aplicar essa equação em T0, a gente acha que I0 é igual a Q sobre RC. E se a gente aplicar essa relação num tempo qualquer, nós temos que Q sobre C menos RI é igual a zero. Substituindo I por menos dQ dt e cortando os dois sinais negativos, nós temos que Q sobre C mais R dQ dt é igual a zero. Então Q sobre C é igual a menos R dQ dt. Logo, dq sobre q é igual a menos dt sobre rc. E fazendo um processo de integração análogo àquele que nós fizemos no carregamento do capacitor, nós encontramos aqui uma relação entre a carga do capacitor em determinado tempo com a carga máxima dele e um decaimento exponencial aqui. Então nós temos que Q de T é igual a Qzão, que seria a carga máxima do capacitor, a carga inicial, menos T sobre RC. O gráfico vai ter aquela mesma cara que a gente já viu. Q0 começa no valor máximo e vai decaindo exponencialmente, tendendo assintoticamente para zero. E em 5 tal, nós separamos o regime transitório do regime permanente. A corrente vai ser igual a menos a derivada da nossa carga. Nós temos aqui a equação que relaciona a carga com o tempo. A gente vai tirar a constante para fora a gente pode tirar a constante para fora da derivada. E resolvendo essa derivação aqui, pela regra da cadeia, a gente vai achar menos 1 sobre RC vezes Z elevado a menos T sobre RC. Sendo que, como a corrente é menos dQ dt, os dois sinais de menos se cancelam, e nós achamos que a corrente é Q sobre RC vezes Z elevado a menos T sobre RC, que é aquela mesma cara que a gente já está acostumado. Olhando para o gráfico, ela começa no valor máximo de Q sobre RC, decai exponencialmente até zero, e no tempo igual a 5 tal, a gente separa aqui o regime transitório do regime permanente. E para finalizar a aula, só quero passar aqui para vocês um bisuzinho que facilita lembrar todas essas fórmulas. Bom, para o bisu funcionar, você só tem que lembrar que tal é igual a RC, que é fácil de lembrar. E aí, bom, o bisu é só você pensar como a fórmula tem que ser para que faça sentido, porque você conhece a física do problema, você sabe as condições de contorno, você sabe como aquilo vai se comportar. Então, no carregamento do capacitor, você sabe que a carga ela tem que começar em zero, e você sabe que é um comportamento exponencial, então sabe que aqui vai ter um E elevado a menos T sobre RC. Mas para isso aqui começar em zero, sabe que em zero, quando t é igual a zero, isso aqui vale 1. Então, para fazer com que no tempo zero isso aqui valha zero, é só você pegar 1 menos isso, né? Aí funcionou. E aí, você sabe que essa carga aqui tem um valor máximo de C vezes epsilon. Então isso aqui tem que estar multiplicando esse termo aqui que está ditando o comportamento. E aí o raciocínio para a corrente é o mesmo, né? Bom, sabe que a corrente vai estar relacionado com essa exponencial de E elevado a menos T sobre RC, e você sabe que ela é máxima no tempo igual a zero, então realmente vai ser só o E elevado a menos T sobre RC, não vai ter 1 menos nada aqui. E aí a corrente máxima é epsilon sobre R. Então pronto, você só lembrando que T sobre RC e conhecendo as condições físicas do problema, você achou nas equações aqui do carregamento do capacitor. Agora, para o caso da descarga do capacitor, é fácil lembrar também. Você sabe que a carga ela vai começar aqui no valor máximo de Qzão e ela vai tender para zero. Então, você sabe aqui que vai ter essa cara, né, de E elevado a menos T sobre a constante de tempo. E pronto, colocando desse jeito aqui, ela já tem a condição de ser máximo no zero e tender a zero no infinito. E para a corrente é parecido, né? Você sabe que a corrente vai ter um valor máximo de zero, de Q sobre RC. E aí ela é máxima, ela vale esse valor aqui em t igual a zero e tende a zero para o infinito. Então pronto, você sabe que a fórmula é essa daqui. Então esse aqui é um bisuzinho para lembrar com facilidade desse problema do circuito RC transitório. Então, pessoal, assistam a videoaula quantas vezes forem necessárias para fixar bem o conteúdo. Eu vou mandar as anotações também para vocês estudarem. E estudem bem esse assunto aqui porque ele vai estar no nosso simulado. Um abraço.